Pois é, a coisa está ficando cada vez mais complicada para o Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo trouxe ontem uma notícia no programa dele que deixou, se ele tivesse, teria deixado ele de cabelo em pé. É o seguinte, para quem não conhece o Paulo Figueiredo, vou explicar rapidamente. Ele é neto do nosso último presidente militar, o João Batista Figueiredo. E ele é mais amigo do Trump, do Donald Trump, do que o próprio Eduardo Bolsonaro. Ele conhece o Trump há mais de décadas, se não me engano, 2012, alguma coisa assim. Eles foram, inclusive, sócios de um hotel no Rio de Janeiro. Isso mesmo, Paulo Figueiredo e Donald Trump já foram sócios num hotel ali no Rio. Ele conheceu o Donald Trump através, eu acho que da filha do Donald Trump, alguma coisa assim, há mais de 10 anos atrás. Então ele tem muita intimidade. Então ele trouxe essa notícia para a gente com relação à lei Magnitsky, e ele vai até falar um pouco disso também. Todo mundo, na verdade, fica ansioso para saber o que está acontecendo, se bloqueou, se não bloqueou. O Banco do Brasil não está querendo bloquear. Ontem também o governo americano lá pediu explicações se está bloqueando, se não está. Se o Banco do Brasil tomar uma multa, ele está ferrado. Mas isso aí é história para outro vídeo. Então, o Paulo Figueiredo trouxe uma ideia que nós vamos conversar hoje aqui. Essa tal dessa lei Magnitsky não é uma coisa que ela funciona assim, pá, no estalo. Ela é como se fosse um abraço de jiboia. Cada vez que a vítima solta o fôlego, ela aperta mais um pouquinho. Sabe como é que é? Soltou o fôlego, ela aperta mais. Qualquer lei. Lei não funciona assim de imediato. A maioria das leis vão funcionando aos poucos, vai comendo e atingindo o seu objetivo, vamos dizer assim, pouco a pouco. É assim que está, e assim é essa lei Magnitsky aí. Mas vamos ouvir o que o Paulo Figueiredo traz. Parece que eles descobriram onde está realmente a grana, onde o ministro Alexandre de Moraes coloca o seu patrimônio. Vamos dar uma olhada. Falando sobre a inclusão de novos nomes na lista do OFAC, que é a expansão da aplicação da Lei Magnitsky, eu também tenho algumas considerações. E aí, de novo, né, eu queria muito, cara, daria muito like, daria muita audiência, se eu pudesse ser o cara que, vem aí, se eu pudesse realmente fazer um tic-tac, se eu pudesse falar, bem, vamos fazer, e eu, na verdade, tenho que ajustar as expectativas de vocês. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que antes da lei Magnitsky ser aplicada a outros indivíduos, ela tem que ser plena e efetivamente aplicada ao Alexandre de Moraes e ao seu círculo financeiro imediato, que é uma coisa que ainda está em curso. Moraes ainda não sentiu todos os efeitos da lei Magnitsky e o seu ciclo financeiro imediato não sentiu. Ora, vocês verão. Vou fazer o seguinte. Abre aqui para a câmera 2. Vou começar a jogar aqui para vocês, tá? Pesquisem na internet, a internet pode pesquisar o que é o tal do Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico, e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chama Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários suplementos aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000, e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que pelo menos é a residência oficial, a residência
declarada dele, né, porque ele também vive em Brasília, né, de 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Bassi de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Então por isso que primeiro a gente tem que focar na plena e efetiva aplicação das sanções. E essa é a minha prioridade, é a prioridade do Eduardo nesse momento. Significa que outros não serão sancionados? Não, pelo contrário. Mas essa expectativa de que, de novo, acho que o Lorival ou outras pessoas estão dizendo nos jornais que vai haver um voto e aí vai ter uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky. Isso é absolutamente real, porque todo o processo de produção de documentação de sanção de alguém é meticuloso, é demorado. Muita gente que acha que é assim que funciona. Eu não posso chegar no Salão Oval da Casa Branca. Ei, Trump! Como diz o Silas Malafaia. Precisamos sancionar o fulano de tal. Assina aqui essa sanção, beleza? Pô, não é assim que a banda toca. A gente está falando de um governo sério, detalhista, centenas de páginas de documentos produzidos, fontes de vários lugares diferentes, traduções, uma explicação detalhada de cada caso. Isso demora muito tempo e muito trabalho. E não seria possível o governo americano fazer isso sem nosso apoio. E eu não falo, então, eu não falo pelo governo americano, sempre deixo isso claro. Mas pelo que eu conheço desse processo, dá para afirmar duas coisas. Mais alvos da Lei Magnitsky devem vir. Isso me parece bastante provável. 2, não no tempo que muita gente quer e que eu gostaria. Mas eu posso dizer que esse trabalho meticuloso, demorado, já está sendo feito. No caso, por exemplo, dessa senhora, Viviane Bassi de Moraes, do seu escritório, do seu Instituto Lex, isso já está acontecendo. O Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Ai. Bom, pessoal, vocês viram aí que a turma não tá para brincadeira, né? Esse Paulo Figueiredo aí não é brincadeira, não. O cara é perigoso. E o que ele está falando aí é que o Alexandre de Moraes tem seus bens, suas propriedades meio que protegidos aí dentro de um CNPJ de um instituto. O instituto se chama Lex. Se não me engano, Lex é lei no latim. Não tem nada a ver com Lex Luthor. Até tem a ver, porque o cara é careca, malvadão e tal, aqueles negócios todos. Até achei meio maluco isso, mas fazer o quê? Eu não acho que ele colocou o nome de Lex por causa do Lex Luthor. Eu acho que é Lex por causa da lei. Mas tudo bem. E o que ele falou aí agora dessas outras pessoas do círculo, do círculo de pessoas ao redor do Alexandre de Moraes também serem sancionadas, é que isso realmente pode acontecer. Por quê? Porque muitas vezes, vocês acham que o governo americano não sabe? Vocês acham que o governo americano não sabe que as pessoas ao redor dão um suporte financeiro para uma pessoa que acaba sendo sancionada? Acho que eles sabem que isso acontece. Então, eu acredito que o governo, a inteligência americana vai vasculhando, vai procurando, vai pesquisando. E se verem que um sancionado está tendo uma vida normal porque tem alguém dando apoio a esse sancionado, obviamente que vão sancionar essas pessoas também. E é isso que ele está falando aqui. No finalzinho foi o que ele falou, que no final das contas vai sobrar para mais pessoas também. E para quais mais pessoas? E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, que é na página do Cláudio Dantas.
Vocês já devem conhecer, o Cláudio Dantas é um jornalista, ele era um dos donos lá da revista Cruzoé, que foi a revista que lançou aquela matéria lá, O Amigo do Meu Pai, que deu origem ao inquérito do fim do mundo, que é o inquérito das fake news, que foi o que startou todo esse caos jurídico que a gente tem aqui no Brasil. Isso começou lá em 2019, com essa matéria, O Amigo do Meu Pai, que era o Dias Toffoli e tal, e etc. Foi a primeira censura oficial, vamos dizer assim. Então, aqui na página do Cláudio Dantas, ele traz aqui a figura do Alexandre de Moraes, aqui, ó, Figueiredo, patrimônio de Moraes está em nome do Instituto da Família, Instituto Lex. E o Cláudio Dantas, página do Cláudio Dantas, traz aqui a folha de CNPJ do tal do Instituto Lex. Então está aqui Alexandre Bastos de Moraes, se não me engano, eu acho que é o filho do Alexandre de Moraes, a Viviane eu acho que é a esposa, a Juliana não sei quem é, a Gabriela não sei quem é, mas está falando que é Bastos de Moraes deve ser filhas do Alexandre também, né? Ai, ai, então tá aqui. O Dantas pegou e o Alexandre de Moraes aqui, beleza, agora que ele deve ter acabado de sair lá do yoga, né? Eles estão fazendo agora um negócio de yoga, alguma coisa assim, antes dos julgamentos e tal. Né, pela feição dele aqui, eu acredito que ele deve ter acabado de saído de uma dessas sessões aí. Bom, mas é isso aí, pessoal. A notícia era essa. Então, o governo americano está descobrindo, o que não descobre, o pessoal acaba levando para lá, e está mostrando onde é que está, que o Alexandre de Moraes tem grana guardada em um lugar e outro e tal, e neste instituto aí, Lex, que não é Lex Luthor, é só Lex, tá bom? Mas é isso aí. Se você gostou aí do vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, deixa aí um joinha para ajudar esse vídeo a ir para chegar a mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado se você ficou até aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.